Eu quero, neste momento, chamar a sua atenção para o nosso tema, que já está aí, né? O meu temor a Deus é maior que a minha vontade. O texto que Deus colocou no nosso coração é o Salmo 142, Salmo de Davi, quando ele ali fugia de Saul e por um momento ele achou um esconderijo no meio do deserto, uma caverna profunda, e nós vamos falar daqui a pouquinho, para a sua surpresa, quem passa por ali, o próprio Saul com seu exército, caçando, tentando vencê-lo, destruí-lo, e ele vai narrar algo tremendo através da oração. Então nosso tema desta manhã, o meu temor a Deus é maior que a minha vontade. Salmo 142, né? Salmo de Davi. Antes de lermos o texto, queria dar algumas definições muito interessantes a respeito do temor a Deus, o ato de temer a Deus. Interessante isso. E procuramos assim conceitos e significados que pudessem cair bem tranquilo em nossos corações. Não me preocupei em uma teologia muito profunda, num contexto teológico muito profundo. Eu queria algo do beabá, do dia de hoje, do seu pensamento, do meu pensamento, daquilo que possamos analisar e de pronto perceber o que é de fato temer ao Senhor. E o primeiro conceito que eu tenho de temer a Deus é ter a devida reverência e admiração por Ele, ou seja, por Deus. Então fazemos o que for necessário de nós para servi-lo. Você tem uma reverência, uma admiração gratuita, voluntária a Deus, e daí por diante você tem assim uma necessidade tremenda, essencial de servi-lo conforme a sua vontade. Você pode ter esse conceito em Salmo 89, versículo 7, Hebreus 12, 28, 29. Você não se satisfaz se não obedecer a Deus e a sua vontade e aguardar a sua vontade. Segundo, estar diante de seu rosto em tudo o que fazemos para agradar a Ele. Ter a percepção que o rosto de Deus nos acompanha em todos os lugares, sem nos permitir sermos influenciados por querer boa opinião das pessoas. Tem muitas pessoas que esquecem que o rosto do Senhor, que Deus está pertinho da gente ali, e prefere dar ouvido e atenção a quem está falando do nosso lado e nos aconselhando. E muitas vezes são conselhos que fogem ao temor a Deus e nos leva e nos encoraja a fazer e praticar a nossa própria vontade sem aguardar em nenhum momento o que Deus requer para nós. Temos que ter cuidado. Eu acredito que boas amizades são pela Bíblia até contempladas como gesto de louvor, mas nem todos os aconselhamentos podem trazer para nós resultados que são verdadeiramente a vontade de Deus para nós. Outro bem interessante é saber que não damos conta a ninguém além de Deus por nossas ações. Quando eu faço algo, quem está olhando e sabe é Deus, em todo lugar que eu estou, não são as pessoas. As pessoas pegam um pouquinho da nossa fala, das nossas justificativas, mas não são testemunhas oculares do que eu faço ou do que eu deixei de fazer. Quem é testemunho ocular do que eu faço e deixo de fazer é Deus. Então, saber que não damos conta a ninguém, além de Deus por nossas ações, é o princípio de um temor verdadeiro. Opa, Deus está aqui. Mesmo que eu esteja cercado por pessoas, mesmo que eu esteja com bons aconselhamentos, e eu vou ter que tomar uma atitude, primeiro, freia o carro da sua vida e diz, Deus está aqui. Você está sozinho, está pensando em tomar alguma atitude? Deus também está lá. Isso é o temor de Deus, saber que Deus está ali. Temer, olha só, temer, desonrá-lo com nossas ações. Você já amanheceu e disse assim, será que eu fiz ou vou fazer algo que desagrada a Deus hoje? Isso é temor de Deus. É a primeira preocupação do dia que tem que estar no meu coração, isso é temor a Deus. Porque você sabe que Deus vai te acompanhar, Ele está te olhando, está vendo. Então você fala, opa, eu preciso me policiar, me resguardar, para que toda e qualquer atitude, todo pensamento meu venha convergir para refletir o meu temor a Deus e não a minha vontade. Por isso que o meu temor a Deus é maior que a minha vontade. Precisa ser. Senão vai haver um conflito. E neste conflito, quem é prejudicado e entra em pecado e na contramão de Deus e na desobediência, somos nós, não é Deus. Deus não traz conflito para nossas vidas. Nós é que levamos os conflitos até Deus. E muitas vezes deixamos de esperar a vontade de Deus, o agir de Deus, o ponto de Deus na nossa vida. E através das experiências de alguém, de outras pessoas, nós também achamos que isso é para nós. E tomamos decisões sem nos importar em temer a Deus e aguardar o dia do Senhor.
Outra frase interessante, bem clara e direta, diz assim: ter medo de deturpar ele, ou seja, Deus, ou a sua palavra no mundo. Achei isso muito interessante, porque nós vivemos uma época que cada um interpreta a palavra conforme o seu bel prazer. Não colocando a palavra no conceito da vontade de Deus, mas daquilo que eu acho que é bom para mim e que Deus acha que é legal. Aquele velho conceito, Deus é bom, então no fim vai dar tudo certo. É uma novela da Globo. E agora até os que não prestam estão sendo valorizados no final. Uma inversão de valores sem precedente. E muitas vezes achamos que isso também vai tornar na minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser, que no final, sem arrependimento, sem nada, e continuando o que eu faço de errado, vai dar certo. Não vai dar certo. Então nós precisamos ter medo de deturpar a palavra de Deus, a pessoa de Deus, no mundo. Nós precisamos viver essa palavra como ela é, por mais duro e pesado que seja. Mesmo que você chore na hora que lê, mesmo que você chore e gema na hora de praticar, mas fica ali aguardando o dia do Senhor para que Deus exerça na sua vida a vontade dele e não a sua vontade. Isso é temer a Deus, é esperar, é aguardar. Temer tomar o peso e a importância do que Deus nos chamou e o ministério que ele nos deu com tranquilidade. E muitas vezes nós fazemos o ministério de Deus com leviandade, não com sinceridade, não com verdade, não com voluntariado espiritual, se colocando diante de Deus e deixando o Senhor soprar as nossas vidas e fazendo a vontade de Deus no nosso ministério. Muitas vezes a palavra diz que fazemos tudo de forma relaxadamente. E muitas vezes sequer queremos fazer o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Repudiamos mesmo, não, tenho mais coisa para fazer. E hoje, o que mais nós ouvimos no povo de Deus é que não tem tempo mais para se dedicar ao seu ministério, à obra do Senhor. Mas encontramos tempo para tudo no mundo. Para o que você quiser, você consegue encontrar o seu tempo. Mas o tempo exato para cumprir o seu ministério que Deus colocou na sua mão, nós temos N justificativas. Ao longo do meu ministério, o que eu mais presencio são as justificativas para não podermos estar exercendo o nosso ministério dentro da igreja. E fazemos isso com o menor temor a Deus, sem nenhuma preocupação. Traduzindo simplesmente, não tenho tempo. Eu tenho outras coisas para fazer. Tenho outras prioridades. Então, quando você fez a agenda da sua existência, você esqueceu um item. Colocar em prática o meu ministério. É o primeiro. Depois as outras coisas. Aí Deus acrescenta mais algumas coisas de bênção na nossa vida. Mas isso é uma inversão de valores tão grande que não há mais linhas na nossa página da nossa vida para colocar em prática o ministério de Deus. Haja vista a carência de pessoas com dons e talentos, não que não existam, existe muito, mas que não estão mais interessados em dar esse serviço à casa do Senhor, ao povo de Deus. Sem nenhum temor, mas com justificativas. No meu gabinete pastoral, a minha melhor resposta que eu achei ao longo desses anos é uma só. Eu falo sempre para os irmãos e irmãs, olha, para mim você justificou. Como eu não posso perdoar pecados, quando eu não posso condenar, quando eu não posso amaldiçoar, e o que nós temos na nossa mão é abençoar as pessoas, então eu falo, para mim o que você está falando justifica. É verdade, você tem que cuidar da sua vida mesmo. A sua vida é muito importante, a sua família é muito importante, seus negócios são muito importantes. Justifica. Como que eu vou ser contrário de justificativo que as pessoas trazem para si mesmo como coisas boas? E eu termino a minha fala e o meu encontro dizendo assim, conversa com Deus para ver se justifica em Deus. Se Deus bater palma, se Deus falar assim seja, quem somos nós para questionar aqueles que não estão mais querendo fazer a sua obra na casa de Deus, com muitos talentos? Não estamos para julgar nem condenar. Mas lembre-se de uma coisa, é Deus que te acompanha em todos os momentos da sua vida, não é o pastor, não é o irmão da igreja. Então, quando nós estamos longe do temor de Deus e trazendo para nós a nossa própria vontade, isso pode chocar, até mesmo no resultado do nosso ministério dentro da igreja. Há total percepção, não há a percepção exata do nosso temor. Mas nos preocupamos somente conosco, com a nossa existência. Então eu sempre falo isso, se justifica para Deus, justifica para todos. Então na sua oração você fala, Senhor, tu sabes que eu acordo de manhã, tu sabes que eu tenho necessidade disso, tenho aquilo. Não dá tempo para ir na sua casa, não dá tempo para visitar, não dá tempo para orar, não dá tempo para frequentar, não dá tempo para exercer
aquela liderança na igreja, não dá tempo para fazer nada disso, o senhor sabe. Então, o que eu tenho que cortar na minha vida? Já sei, Senhor, vou cortar a minha vida eclesiástica e vou cuidar das coisas materiais, são visíveis, são palpáveis, né? O espiritual, às vezes, a gente dá um jeitinho depois na oração de madrugada, se chora, se emociona, e acha que Deus abençoou e tocou e quebrantou o espírito e perdoou, e me agraciou, aí eu estou de volta. Aí no dia seguinte não faz nada para Deus. O meu temor a Deus precisa ser maior do que a minha vontade. O último conceito, o penúltimo, eu achei isso também interessante, um ódio pelo pecado. As pessoas têm medo dessa palavra ódio, né? Uma seriedade sobre como é enormemente pecaminoso. Conceito de ser pecado e saber que Deus odeia o pecado e não o pecador. Isso é temor de Deus. Então, se eu pratico pecado, eu estou praticando algo que é odioso aos olhos de Deus. Deus odeia isso. Então, você olha para o seu filho e quando ele te desobedece, qual é a sua reação? De prazer ou de decepção? Por fazer algo que você não gosta, pai e mãe. Se você fica feliz, fica triste. Você fica procurando uma forma de disciplinar seu filho, e talvez a pior forma possível. Porque ele foi lá e pecou contra você. Mas em relação a Deus, muitas vezes não temos essa preocupação de estar praticando algo que Deus odeia. E muitas vezes estamos tendo o temor da disciplina de Deus. Tá, tudo bem, vivi até agora assim, vou viver, Deus é que sabe. Se Deus não me puniu até agora, porque Ele está satisfeito comigo, é misericordioso, é longânimo, é bondoso, enfim, vai. Muitas coisas a gente tem que justificar dentro da palavra de Deus. As pessoas se justificam com o tempo, vai pegando as palavras e algumas doutrinas para justificar os seus erros. Mas a palavra é clara, Deus odeia o pecado. E o meu temor a Deus me leva a fugir do pecado, para que eu não traga a disciplina de Deus e a visão contrariada de Deus a respeito das nossas ações. A Bíblia é assim. A Bíblia mostra o que Deus fez com os pecadores. E até contra o seu próprio povo quando ele pecou. Né? Se nós lemos a destruição de Sodoma, graças a Deus, tinha que ser assim mesmo, né? O povo valia nada. Mas quando a gente vê lá no deserto, a terra abrindo e comendo aquelas pessoas, destruindo os 300 que aborreceram a Deus e pecaram contra Deus. Era o povo de Deus. E Deus usando disciplina. É assim que caminha a palavra de Deus, né? Terminando. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Guardei isso por último, de guardar os seus mandamentos. Isso é temer ao Senhor. Quero repetir, eu quero que isso fique guardado no seu coração. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de guardar os seus mandamentos. Não ter espaço, por minúsculo que seja, para que entre alguma coisa que venha nos roubar ou nos tirar do temor de Deus e nos apresentar a nossa vontade como solução das nossas vidas. Você vai encontrar todas essas orientações, Deuteronômio 6, de 4 a 5, Deuteronômio 10, de 12 a 13, Mateus 22, de 36 a 38. São os conceitos do temor a Deus, que é maior que a minha vontade, né? Quando nós olhamos para o texto, que ainda vamos ler, nós vamos perceber que esse texto é uma oração que foi feita pelo grande rei Davi. Quando já falei, estava na caverna ali, fugindo de Saul, né? E seu maior perseguidor, e que ironia do destino, um homem que há pouco tempo tinha sido escolhido para ser pelo próprio povo, pela vontade do povo e não pelo temor a Deus, de ser o primeiro rei de Israel. Olha os problemas que Saul trouxe para o povo, e ainda trouxe por aquele que era verdadeiramente ungido por Deus, que era Davi. Nesse texto, só por isso nós já podemos ver o que era a vontade de Deus e o que é o temor de Deus, o que pode sobressair. O que sobressair pode ser uma resposta de bênção sem precedentes sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, mas se não for pelo temor, pode ser uma tragédia sem precedente também na nossa existência. Então, nós vamos perceber que Saul se tornou o maior perseguidor de Davi, homem ungido de Deus, de forma injusta, né? E naquele momento, de forma curiosa, o Salmo 142, Davi estava escondido com seus valentes lá no fundo da caverna, e Saul por fora, patrulhando os desertos para encontrar Davi e matá-lo. E teve suas necessidades básicas, né? Ele teve lá, a Bíblia fala, ele foi aliviar o ventre. Que linguagem chique, né? Legal, né? Quando tiver alguém batendo na porta do seu banheiro, lá você fala assim, estou aliviando o ventre, é chique demais, olha que bênção, né?
A gente tem até medo de falar, a gente fica quieto. Se ia demorar 5 minutos, você demora 25 minutos para ver se a pessoa foi embora, desistiu, para não te encontrar abrindo a porta, né? Davi estava nessa situação. O rei de Israel, Saul, estava ali na porta da caverna para aliviar o ventre. E ele lá dentro, escondido de Saul. Olha que situação. Olha que coisa. É nesse contexto que ele vai orar, que ele vai falar. Então Davi teve ali a chance, no primeiro momento, fazer o quê? Acabar com os seus problemas. O seu problema estava na sua frente. Estava ali à sua disposição. Ele tinha tudo para pegá-lo de surpresa e matá-lo, matar Saul e acabar com toda a perseguição que já estendia um certo período na sua vida. Veja se você não tivesse oportunidade, o que você faria. O seu maior inimigo está ali, pronto para ser morto. E você sabe, se eu matar, acabou os meus problemas. Seus problemas acabaram. Que crise de consciência, que crise você vai ter dentro de si. E garanto que os seus soldados estão do lado. Mata, cara, é oportunidade, vai acabar tudo. Acabou a perseguição, ele não quer te ouvir, ele não quer saber de você, ele quer só te matar. Então, olho por olho, dente por dente, vamos embora, vamos fazer isso. Não foi assim. Saul não era qualquer um, ele era o rei de Israel. Ele fazia parte da própria gente de Israel. E Davi, mal nenhum tinha feito contra ele. Você não precisa agir com justiça quando você não praticou injustiça. Se você é inocente, espere a sentença de um inocente, mas não faça nada para se tornar culpado. Se Davi tivesse ido contra Saul, ele seria culpado e não inocente, porque não aguardou a vontade de Deus, não teve o temor de Deus. Embora tendo nas mãos a chance, como nós já falamos, de terminá-lo, né? Ele esperou a vontade de Deus. Ou seja, não ignorou o seu temor a Deus, em detrimento à sua própria vontade, à sua indignação, o seu sentimento, aos aconselhamentos de pessoas. Ele rejeitou tudo isso e aguardou a solução que vinha exclusivamente do Senhor. Somente haja assim, irmãos, quem está atento primeiro a Deus e conhece e sabe que Deus está no controle de todas as situações, por mínimo que seja. Eu acho tão poético, mas tão poderoso e profundo, quando a Bíblia cita as preocupações de Deus e o controle de Deus sobre, por exemplo, o cair de uma folha, sobre os nossos cabelos, sobre um pardal. Deus está falando para nós, olha, eu tenho o controle perfeito de tudo que aos olhos dos homens pareçam ser tão insignificantes, tão simplórios, e que muitas vezes nós não conseguimos tirar uma mensagem para nós, como somos testemunhas de um gesto desse caindo. Eu não sei quantas irmãs e irmãos vão pentear o cabelo e sai aquele monte de cabelo cai ali. Não sei se você já deu um glória a Deus e olhou e falou assim, poxa, Deus sabe quanto cabelo tem aqui. Olha, Deus permitiu que caísse todos esses cabelos. Agora o Senhor me dá a solução para todos eles nascerem de novo. Você glorifica a Deus, porque está no controle de Deus. Só que é uma rotina tão banal, tão casuística, que você esquece que aquilo aconteceu porque Deus fez, Deus permitiu. Você viu a folha cair da árvore? Vamos te chamar de maluco. Glória a Deus, a vontade de Deus foi soberana, caiu, Ele tem o controle sobre as folhas, sobre a natureza. O céu está nublado, o céu está chovendo, sei lá, coisas assim. Gestos simples que nós contemplamos e muitas vezes achamos que é o casual, é por acaso. É o poder de Deus. E aqueles que temem o Senhor se prostram diante disso e glorifica. E aí nós trazemos para a nossa vida, para a nossa existência, homens e mulheres criados segundo a semelhança de Deus. Povo que vai ocupar e já está ocupando as regiões celestiais por toda a eternidade ao lado desse próprio Deus, que preparou isso numa dinâmica perfeita. Se eu olho o mundo hoje tão tomado pelo pecado, ainda perfeito, imagine o céu sem a possibilidade alguma do pecado existir lá. Como será o céu na sua plena perfeição criada por Deus? Sem nenhuma mancha de possibilidade de pecado. Eu fico assim, falando, eu quero chegar lá, mas eu preciso primeiro temer mais a Deus e excluir as minhas vontades para que isso seja uma verdade no dia que eu chegar à eternidade. Contemplar Jesus, pô, exagerou, dá um like para Jesus lá no céu. E Ele vai me receber assim também, dando like, feliz da vida comigo lá, os anjos. Imagina, que festa!
Sem pandemia? Coisa simples. Então, naquele momento ali, e nós quando estamos vivendo, nós precisamos ser assim, né? Estarmos atentos e conhecer a Deus, estar com Ele e saber que Ele está conosco em todas as situações, que Ele tem um controle de todas as coisas. Então, neste momento, Davi preferiu confiar plenamente em Deus. E para ele, que seria um perfeito governante, né? Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, confiar nesse Deus que tudo governa. Isso foi uma lição essencial para o governo de Davi, que controla, que sustenta, com poder, com força e com muita majestade. Davi aguardava a solução desse Deus, e não o Deus de si mesmo, da sua vida, das suas habilidades naturais, mas o Deus que governa toda essa coisa. Então Davi cria na soberania de Deus, como poucos na Bíblia. Ele tinha essa total liberdade de crer que Deus era soberano e que é Ele que decide todas as coisas para a sua vida. E o que lhe cabia naquele momento e na sua existência era simples esperar a vontade de Deus acontecer na sua vida. E podemos colocar ele semelhante a Paulo, que viveu essa soberania de forma intensa. O próprio Cristo, Filho de Deus, mesmo sendo Filho de Deus aqui na terra, viveu e exerceu a obediência e temeu a Deus para não negar nenhuma vontade de Deus sobre a sua vida, até mesmo na crucificação. Exerceu o seu ministério temendo ao Pai, obedecendo ao Pai em todas as coisas, em detrimento da sua vontade, que é flagrante, que é visível no Getsêmani, quando ele clama: passa de mim esse cálice. Quando alguém clama e pede isso a Deus, é porque o sofrimento é grande, a agonia é grande, a dificuldade é grande para romper, mas ele encerra dizendo assim: seja feita a tua vontade. Ele tem noção do seu drama, da sua dificuldade, mas ele também tem noção que a vontade de Deus é o melhor remédio para aquele problema que ele está vivendo ali. Então ele aguarda: seja feita a tua vontade. Logo é traído, e logo é crucificado, logo é sepultado, e para a glória de Deus é ressuscitado ao terceiro dia. Por isso estamos ministrando a ceia. E subiu aos céus e nos aguarda, porque Deus, o Filho de Deus, enquanto aqui conosco, também exerceu o temor ao Deus Pai, em detrimento da sua própria vontade, como Deus homem entre nós. Faça a tua vontade, Deus. Eu sempre falo isso, que nas orações nada é pecado. Primeiro, que não sabemos orar. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Segundo, se nós terminarmos a oração com a mesma fé, com a mesma vontade, com a mesma obediência, quando nós estamos no meio da oração, pedindo as bênçãos que precisamos: Senhor, cura, Senhor, me dá prosperidade, Senhor, faz isso, faz aquilo, com aquela fé e tal. A mesma fé tem que acontecer no finalzinho: seja feita a tua vontade. Amém. Acabou. Que nem Jesus: passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A mesma fé. Não pode diminuir o grau da fé. Peço todas as coisas que eu preciso, mas quando eu levo o meu temor à vontade de Deus, eu diminuo a fé. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas se o Senhor soubesse o que eu estou passando, o Senhor me ouviria primeiro. Nada é pecado na oração. Fala. Mas termina dizendo: seja feita a tua vontade. Me ajude a esperar a tua vontade. É só o que eu preciso, é disso. Mais nada, né? Então nós vamos ver isso. Nós vamos ver Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, que não foram apressados em suas decisões, mas se acalmaram em Deus, esperaram o agir de Deus, sofreram as punições e foram vitoriosos no meio das punições. Qual era a vontade daqueles meninos? Qual era os desejos deles? Temer a Deus acima de todas as coisas, independente da consequência desse temor produzida pelos homens, mas não por Deus. Precisamos caminhar assim. São exemplos, José do Egito, que ultrapassam todos os limites da confiança em Deus. Confiar em Deus. Aguardar em Deus. É o que nós precisamos nos dias de hoje. Abrir o nosso coração para Deus e falar assim: Deus, retira de mim qualquer possibilidade da minha vontade. E permita que eu viva com intensidade o temor ao Senhor. E te obedeça. E me ajude a guardar. Então a primeira coisa que Davi faz ali, irmãos, e nós vamos ver, é orar. Ele ora, se apresenta a Deus, apresenta a sua súplica, ele clama, ele suplica, ele derrama a sua alma diante de Deus. Ele não vê a ocasião favorável com oportunidade de tirar vantagem, né? Muitas vezes nós temos e pedimos a Deus
que possamos ter discernimento, e precisamos ter discernimento. Então, se há alguma coisa que está aparecendo na sua vida para tirar vantagem de alguém, principalmente quando esse alguém está em situação extrema de necessidade, meus irmãos, não leve vantagem, não seja um Gerson, não o Gerson, mas a lei de Gerson, que, se não me engano, foi lá produzida em 1976, levando toda uma geração a levar vantagem em situações em detrimento do próximo. Coisa horrível isso. Leve vantagem você também. Não é assim não. Se você perceber que aquela atitude sua, aquele negócio seu vai prejudicar, pare ali agora e fala, não, meu irmão, não é assim não. Não quero assim não. O seu negócio vale tanto, é assim. Eu quero pagar por isso. Não leve vantagem. Não leve vantagem. A igreja, nesse momento, graças a Deus, tem uma obra social grandiosa, pontualmente na distribuição de cesta básica. Irmãos, nem para acrescentar o número de membros na igreja, eu não estou usando isso como possibilidade de conversão das pessoas. Não quero levar vantagem na miséria, na necessidade, na carência do próximo. Porque assim eu perco o referencial do temor de Deus e deixo de confiar em Deus e vou acreditar que as obras são suficientes para encher a igreja. Vai encher sim, uma igreja vazia. E no primeiro sopro de adversidade fica vazia de pessoas também. Não suporta as dificuldades. O que nós exigimos apenas dessas pessoas, quando nós não a conhecemos, que ela venha aqui, que eu quero orar por ela, explicar para ela como é distribuída a cesta básica. E quando tivermos a oportunidade de servi-la de novo, vamos servi-la. Não com o compromisso de ter todo mês, que nós não assumimos compromisso para isso. Mas jamais vamos prender uma pessoa a vir na igreja assistir um culto por causa de uma cesta básica. Eu confio em Deus demais para fazer o que podemos fazer e fazer para a glória dele, e confio muito em Deus para agir no coração das pessoas. O que nos resta é ser sensível às necessidades das pessoas. Só isso. Mas muitas pessoas só se oferecem, só se apresentam quando levam vantagem. Se não for para ter vantagem, ninguém está disposto a fazer algo por alguém. Ninguém, irmãos. O ser humano é ruim por sua natureza. Então essa lei ficou presente, está presente ainda em muitos corações, que ainda se preocupam em fazer algo por alguém, mas se preocupando em levar vantagens. Então, Davi não vê ocasião favorável como oportunidade de tirar vantagem. Tinha tudo ali para resolver o seu problema. Mas ele esperou em Deus. Mas ele percebe que aquele momento da sua vantagem, olha que coisa interessante. Olha como o pensamento de Davi. Se ele partisse para cima de Saul e o matasse e o livrasse das suas situações, das suas dificuldades, do seu risco de morte que estava correndo, ele naquele momento ele passou a perceber que se ele usasse essa vantagem ao seu favor, ele estava caindo num laço armado para a sua alma. Aquilo ali é um laço que ele jamais poderia orar ou compor uma oração dizendo para alguém ou ensinar alguém a confiar no Senhor e esperar no Senhor, se ele próprio, na primeira oportunidade, com as suas próprias mãos, de acordo com a sua vontade, sem o temor de Deus, foi lá e matou a Saul. Ele vai para dentro de si, olha para dentro de si, olha para Deus e fala: Senhor, está facinho, facinho. Mas se eu tomar isso como prioridade, como vantagem para mim, levar esta vantagem, ele está sozinho ali. Eu estou aqui com os meus homens no fundo da caverna, só ali liquidá-lo. Como que eu vou poder orar depois? Como que eu vou poder educar as pessoas a confiar em Deus e esperar em Deus? Ele viu aquela oportunidade como laço, irmãos. Então chuta aquele laço. As oportunidades que em detrimento do prejuízo do próximo. Espere em Deus. Aguarde em Deus. Descanse em Deus. Glorifique a Deus. Era um laço armado para a sua alma, que tinha uma promessa de Deus, de se cumprir no tempo certo. De Deus sobre o reino de Israel. Ele tinha promessa, ele já estava ungido, ele estava esperando. Então, para que antecipar a bênção de Deus? Você já tem a promessa de Deus na sua vida, irmão. Então não antecipa. Viva os momentos no temor de Deus, aguardando de fato o agir de Deus. E não dando importância à sua vontade. Você já é de Deus, sua história está escrita. Não seja Deus de si mesmo, mas deixa Deus ser Deus da sua história. Davi percebeu que aquela vantagem era um laço. Nós precisamos nos dias de hoje de tantas crises,
de tantas dificuldades, cuidado com as oportunidades. Clame ao Senhor, para que essas oportunidades não sejam um laço, que vai fazer com que, ao invés de receber a bênção de Deus, você possa receber a disciplina de Deus. E Davi percebeu isso. Opa, já estou ungido, sou rei por vontade divina. O que é a vontade do homem sobre a vontade de Deus? Vou esperar. Recuou, ficou na dele. E tudo aconteceu conforme a vontade de Deus e não a dele. Então, cuidado com essa cultura de levar vantagem. Antes de ler o texto, trago um comentário de Calvino, que na sua introdução sobre esse salmo, ele diz que quando Saul entrou na caverna onde Davi estava escondido, este santo de Deus, ou seja, Davi, teve um grande dilema diante de si, tendo a oportunidade de até matá-lo, ou seja, matá-lo a Saul, mas preferiu temer a Deus, e isso lhe trouxe, nesse temor a Deus, desespero e trouxe desânimo. Ele apresenta isso. A essência de obedecer a Deus, muitas vezes, não nos deixa muito satisfeitos e confortáveis nessa decisão. Bate um conflito emocional sem precedentes, como se nós fizéssemos, perdi a oportunidade de me dar bem. Davi também passou por isso. Mas ele rompeu com essas dificuldades internas, esse lamento interno, essa crise interna do seu emocional, dos seus pensamentos, a confiar de sobremaneira, extremamente, no agir de Deus e temer a Deus. Então, mas daí por diante nós vamos perceber algo de Davi. Parece que a partir desse salmo que Davi manteve a sua compostura, contando com a sua confiança garantida em Deus. Olha como muda, né? E resignando-se em votos de orações, em vez de tomar quaisquer medidas não autorizadas. Então, meus irmãos, se Deus não está autorizando a levar vantagem, ore, clame, ore, clame. Se não quer nessa ordem, faz o contrário, clame, ore, clame. Vai por aí. Você vai ver como que as coisas vão se encaixar perfeitamente na sua existência. Agora abra no Salmo 142. Não, pode deixar o texto direto aqui, tá? Por favor. Salmo 142. Eu vou ler primeiro e depois eu queria ler com vocês. Bem calmamente, como uma oração. Como se você fosse Davi agora naquela caverna, vendo o seu principal inimigo à sua frente, indefeso. Você precisando de uma solução para os seus problemas. E você precisando lutar contra a sua vontade em relação ao seu temor a Deus. E tendo no coração uma verdade. O meu temor a Deus precisa ser maior do que a minha vontade. Salmo 142. Eu vou ler sozinho, depois toda a igreja lê comigo, por favor. Oração de Davi quando estava na caverna. Diz assim, o Salmo primeiro. Inclusive, né, Ruth? Muito cantado entre nós, né? Com a minha voz clama ao Senhor, um lindo cântico que um dia em breve nós vamos ouvir aqui com todo o coral, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio assim. Diz assim o Salmo: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei. Era o instrumento de guerra de Davi. Deixou a espada de lado, deixou os seus afazeres, a sua eficiência de guerra, de lutas, desde a sua juventude até aquele momento. Ele toma posse agora desse instrumento de guerra, a sua voz, a sua súplica. A sua súplica. 2. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expule a minha angústia. Eu acredito que Davi lá no fundo da caverna chorava. E por ser uma caverna e o eco vai em todos os lugares, quem já entrou em caverna sabe como é que é. Isso foi um gemido a exemplo de Ana, de alma. A Bíblia não me revela isso, tá, querido? Estou falando numa comparação. No fundo de uma caverna, quando ele diz, derramei minha queixa perante sua face, expule a minha angústia, ele não teve voz. Primeiro que se ele tivesse voz, Saul viria lá na porta. Seus exércitos estavam na porta da caverna, entraria e mataria Davi. Ele teve que aguentar isso no silêncio, na angústia, como nós gostamos de falar, no secreto. Lá no fundo, no seu quarto, você e Deus, naquela terapia de grupo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você, gemendo as dores do dia, as incertezas do dia, a agonia, que a vontade dele era ir lá e acabar com o seu problema. Mas ele estava diante do temor de Deus, então por isso que nós falamos, trouxe angústia para o seu coração e revela isso. Ele fala com Deus, ele abre o seu coração. Usa a oração, usa a fala, abre todo o contexto da sua existência, expõe isso para Deus.
E eu acho lindo, derramei minha queixa perante a sua face, se derreteu diante de Deus. E com testemunhas oculares, sem entender nada do que Davi estava ali. Ninguém podia tomar uma decisão se Davi não ordenasse. E ele se derramou aos pés de Cristo, de Deus, lá no fundo da caverna. Imagine se você estiver dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, no seu carro, dentro da igreja. Deus também está. Se lá no fundo da caverna, com o inimigo à frente, Deus está, imagine na sua casa, na sua vida, onde você está. Aproveite esse momento de pandemia, querido. Derrame diante do Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Versículo 3. Quanto ao meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Ele está revelando exatamente isso, ele estava em fuga, fugindo para bem longe de Saul, ele queria distância de Saul. Então estava no caminho pelo deserto, quando viu uma caverna, falou assim, é aqui que eu vou me esconder, é aqui que eu vou ficar seguro, é aqui que eu vou ter alguma segurança. Engano de Davi. Não há lugar seguro neste mundo se não for pela segurança divina, pelas mãos de Deus nos segurando em todo o tempo, como diz Deus ao próprio profeta Isaías, lá no capítulo 41, versículo 10. Eu te tomo e te seguro pela minha mão direita, eu sou o teu Deus, não temas, eu te fortaleço. É assim. Davi no deserto com seus valentes esconde. Mas quando ele viu aquele esconderijo, ele percebeu que era um laço, porque ele estava cercado e o inimigo não sabia que ele estava ali. Qualquer manifestação ele seria aniquilado. Ele fala, derramei a minha... Ele fala, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, o meu caminho. Caminho de dificuldade, lutas, de batalha. E longe de Deus não havia segurança. Ele fala, no caminho em que eu andava, esconderam-me laços. Ele achava que estava seguro por entrar numa caverna, protegido pela natureza, longe de tudo. O inimigo o achou, querido. No seu caminho de fuga, ele foi encontrado pelos seus inimigos. Mas ali também estava o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Rei das guerras, dos exércitos, o próprio Deus acampado ao seu lado, e ele tinha essa intimidade com esse Deus de forma absoluta. O momento era crítico. Resolver o problema conforme a vontade dele ou esperar em Deus e aguardar em Deus. Porque ele me achou aqui, Senhor. Tantos lugares para Saul me procurar, procurou. Ele foi fazer a sua necessidade exatamente onde eu estava escondido. Olha que o deserto era grande demais. Ele viu aquilo ali, irmãos, no seu caminho como laço. E ele percebeu que ele precisava estar mais próximo de Deus do que mais profundo na caverna. Ele percebeu que precisava estar mais próximo de Deus do que no mais profundo da caverna. Porque Saul estava com todo o seu exército à porta da caverna. Se Saul tivesse a noção mínima possível do respirar, do cheiro de Davi, ele invadia aquela caverna e você sabe que Davi não teria como fugir mais, porque já estava encurralado. Por isso que ele fala, é um laço, eu não tenho saída, como se fosse um laço na minha caminhada. Mas não se preocupe não, mesmo que você caminhe neste mundo e de repente você caia numa situação complexa, Deus está contigo. Mesmo que no primeiro momento, como Davi, perceba que aquilo é um laço, Deus está contigo. Deus desfaz os laços. Deus faz com que você saia daí e volte a caminhar para a glória dele. Por isso precisamos ter a todo momento o maior temor a Deus, né, do que a nossa própria vontade. Para que possamos sair ilesos do fundo das cavernas que essa vida prepara para nós. Dos laços que acontecem na nossa caminhada enquanto aqui existimos. O versículo 4 diz assim, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Como que Davi estava acompanhado e não tinha ninguém para ouvi-lo? Ninguém para entendê-lo? Ninguém para conversar? Ninguém para consolar? Ele relata algo aqui de um vazio sem precedente dentro de si mesmo, embora estando cercado de pessoas confiáveis para ele. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. O que ele está dizendo? As pessoas que estão aqui me aconselhando não conhecem o meu coração, não conhecem o meu temor a Deus, não conhecem que eu sou e fui chamado e escolhido por Deus.
Eles não conhecem a minha intimidade. Então, os seus conselhos são conselhos vãos. São conselhos que não caem na bênção de Deus, conforme a vontade de Deus. Então, eu estou sozinho, porque eles falam coisas que não pertencem à vontade de Deus, e sim à vontade deles, soluções humanas para conflitos espirituais. Não funcionam. E o aconselhamento daquelas pessoas, como Saul estava sozinho, era contrário à vontade de Davi e contrário à vontade de Deus. Então estava sozinho. Ele falava: essas pessoas não me conhecem, caminham comigo, amanhece comigo, anoitece comigo, se alimenta comigo, participa comigo, discutimos como vamos caminhar, por onde vamos caminhar, mas não me conhecem, eu estou sozinho. Quem verdadeiramente o conhecia era Deus naquele momento. E ele fala: refúgio me faltou. Quando eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, ninguém cuidou da minha alma, e talvez seja a sua situação. Porque muitas pessoas que nos cercam não nos conhecem, não sabem a nossa intimidade com Deus, não sabem a nossa responsabilidade para com o temor a Deus. E são conselhos vagos que caem sobre a areia. E quando vem a tempestade, destrói, some, desaparece. São bases frágeis para a nossa vida. Você está cercado de pessoas, mas está sozinho. Ninguém te aconselha a orar, ninguém te aconselha a confiar, ninguém segura a sua mão para transpor aquele momento conforme a vontade de Deus. As pessoas querem soluções práticas já, resultado agora. E Deus está falando: espere. Espere em mim, confia em mim. É um canto que nós estamos encerrando a reunião de oração toda terça-feira aqui, já 2 terça-feiras. Quem não assistiu, assiste. Talvez o Hélio cante de novo, né, Hélio? Foi benção, né? Terça-feira de novo. Tudo vai terminar bem. Espere, confie. Era isso que Davi estava, embora quem estava ao seu lado não tinha essa preocupação para com ele, irmãos. Olhe quem está ao seu lado todos os dias e perceba se é gente de Deus. Perceba que essa árvore dá frutos de Deus. Porque existe pessoas de Deus segurando as nossas mãos. Existe pessoas de Deus nos sustentando em oração. Sempre quando eu recebo um carinhoso recado pelo WhatsApp ou por outro momento, eu sempre falo assim: continue orando por mim, porque a razão de eu estar de pé é porque você está de joelho. E não são poucos joelhos que oram por mim. Essas me entendem e me compreendem, essas são os meus amigos, que oram com certeza, dizendo: pastor Arildo, aguarde a vontade do Senhor, espera mais um pouquinho. Tudo vai passar, tudo vai terminar bem. Nós estamos juntos, estamos caminhando, estamos sensíveis à sua situação, à necessidade da igreja. Tudo vai terminar bem, estamos no fundo da caverna. O mundo lá fora está nos dando N conselhos, mas nós resolvemos aguardar no Senhor. Nós não temos perspectiva de ajuda externa, a nossa ajuda é interna. Mesmo que estejamos encurralados numa caverna, onde não podemos fazer o que gostaríamos de fazer. Mas no momento é o que Deus nos ofereceu para que pudéssemos ficarmos resguardados e protegidos, mesmo cercados pelos inimigos, mas não da ação e unção de Deus na nossa vida. A caverna fechada pelos inimigos, mas o fundo da caverna aberta pela glória de Deus. Porque um homem se lamentava diante de Deus. Lamentava e abria o seu coração pela oração. Versículo 5: a ti, ó Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio. Ele estava refugiado, ele estava numa caverna. Mas ele fala: não, a caverna não protege ninguém. Seu quarto também não protege ninguém, irmão. Sua casa não te protege. Haja visto, os hospitais estão cheios de pessoas que estavam fazendo a quarentena direitinho. Estão lá. Porque não sei, não me pergunte. Eu fico às vezes muito preocupado com isso. Em todas as questões. Eu vivo a realidade do Covid todos os dias. E todos os dias eu tenho uma interrogação no meu coração. E todo dia eu tenho que responder perguntas de muitas pessoas dos porquês. E eu não sei responder. Não sei, nem tento responder. Davi estava achando que estava protegido ali numa caverna. Ele chama de refúgio. Tu é um refúgio. Longe de Saul, mas Saul está ali. O inimigo está à porta. Sem saber, mas estava ali. Mas agora ele fala: a ti, ó Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio. Quem está ao meu lado aqui não representa essa segurança que eu preciso. Mesmo ele estando aqui, sendo solidário, não dando as palavras que eu gostaria de ouvir, eles não conhecem o interior do meu coração, mas agora eu volto para quem conhece, para quem verdadeiramente pode me guardar, para quem pode verdadeiramente me proteger de todas as coisas. Não é a caverna, não é os homens que estão aqui comigo. Ele fala: a ti, ó Senhor, clamei e diz: tu és o meu refúgio. Uma declaração de fé, querido.
É uma declaração de temor, primeiro a Deus e excluindo a sua vontade. Tu és o meu refúgio. Não é a minha espada ir lá e matar Saul e acabar com meus problemas. Isso não é refúgio, isso não é segurança. Isso não é de Deus. O que é de Deus é que eu sou e tenho o refúgio verdadeiro que está aqui comigo no fundo da caverna, olhando para o meu interior, para o meu coração, me dando força para caminhar. Clamei e disse, tu és o meu refúgio, é a minha porção na terra dos viventes, ou seja, mesmo que sejam numerosos aqueles que vivem, milhares e milhares, essa porção de Deus é infinitamente maior e melhor, porque está dentro do lugar plenamente ocupado, sem espaço, sem vazio, para que algo diferente de Deus invada, que é o seu coração. O seu coração estava preenchido, cercado, fortalecido por Deus. E por mais que um vírus tão pequenininho, imperceptível aos olhos, tentasse entrar, não conseguiria contaminar o coração de Davi naquele momento, para que ele tomasse uma atitude contrária à vontade de Deus, excluindo o seu temor a Deus. Mesmo que algum vírus bem pequenininho tentou ali desviá-lo dessa vontade de obedecer a Deus e aguardar a Deus, esse vírus tão pequenininho não conseguiu adentrar o coração de Davi. E também por mais que surgisse uma bomba atômica da época com seus soldados e espadas querendo penetrar o coração de Davi, arrombá-lo, destruí-lo, para que ele percebesse que o melhor momento de destruir Saul era aquele, o seu livramento estava ali, a solução para os seus problemas estava ali. Essa bomba atômica da época com os seus 300 guardados com ele no fundo da caverna não rompeu a proteção de Deus no seu coração. Tu és o meu refúgio impenetrável, porque eu temo ao Senhor e a minha vontade está do lado de fora desse refúgio. Só a tua vontade prevalece aqui dentro. Então o coração era 100% protegido e habitado por Deus, sem possibilidade de invasão externa, que iria contrariar a Deus e deixar o seu servo preso e amarrado no laço das oportunidades. A minha porção na terra dos viventes. Humanamente olhando, parece até desproporcional, né? Quantos viventes tem na face da terra em relação ao que tinha no coração de Davi? Mas o que tinha no coração de Davi era infinitamente melhor e maior e mais poderoso do que qualquer quantidade viva fora do seu coração. Versículo 46, atende o meu clamor, olha só que bênção. Abre a alma, derrama diante do Senhor, no fundo da caverna, atende o meu clamor porque estou muito abatido. Ele declara, estou abatido porque algo em mim fala que eu tinha que aproveitar essa oportunidade, estou lutando contra mim mesmo, estou angustiado por isso. E ele fala, livra-me dos meus perseguidores, ou seja, de Saul, daqueles que não tem nada contra mim, não fiz nada para merecer isso, mas estão me perseguindo, querendo me destruir. Então ele peça, livra-me dos meus perseguidores. É o melhor endereço para você pedir livramento, é em Deus. Mesmo que você seja inocente, mesmo que você fez alguma coisa, Senhor, tenha misericórdia, eu errei, pequei, me arrependo e não peque mais. Mas mesmo que você não fez nada, agora é a hora de falar assim, livra dos meus perseguidores, eu não estou entendendo nada. Davi estava nesse dilema. Estava com a alma profundamente angustiada. Ele vai reconhecer uma coisa. Olha a sequência desse versículo. Porque são mais fortes do que eu. Irmãos, nunca tente ser mais forte do que as suas vontades. Nunca tente dizer que você consegue vencer sem Deus. Davi reconhece que os seus inimigos eram mais fortes do que ele. Tanto no emocional, como também nas batalhas. Na realidade das batalhas, das duras batalhas. Eles mexeram com o interior de Davi, com o emocional de Davi. Mexeram com ele, desequilibraram Davi emocionalmente. A ponto dele reconhecer que eles são mais fortes. Mas ele fala, mais forte do que eu. Mas em nenhum momento ele declara que os seus inimigos seriam mais fortes do que Deus. Não importa as quantidades, habilidade. Ele como ser humano é fraco, como eu sou fraco. Meus inimigos são mais fortes do que eu, sim. E tomo posse da bênção de Deus, dizendo que se não fosse o Senhor na minha vida, irmãos, os meus inimigos já teriam me consumido há muito tempo. Eu não estaria aqui hoje. Você pode pensar isso de várias formas possíveis da sua vida.
Se há algo que eu tenho no meu coração firmado e selado que ninguém tira, é que o Senhor é meu amigo. E é o mais forte de tudo que habita no meu coração. Porque os meus inimigos são mais fortes do que eu. Tudo que você possa imaginar dentro de um contexto de uma pessoa é mais forte do que eu. Mas jamais serão mais fortes do que o meu Deus. E é Ele que me conduz com as suas mãos fortes, poderosamente, em todo o tempo da minha existência. Senão já teria sido consumido. Oportunidades tive. E muitas, não poucas. Mas em todas elas, o temor de Deus foi maior do que a minha vontade. Em todas elas. Não que eu fosse perfeito em todas as decisões, mas Deus usou de misericórdia comigo em todo o tempo. Porque quando Ele olha o coração do homem, e Ele percebe que o temor está lá dentro, e erramos por consequências mais carnais, frágeis, Ele nos coloca no colo de novo e nos restaura, e nos devolve ao lugar que Ele deseja que nós estaríamos ter e que nunca deveríamos ter saído. Davi está dizendo isso, porque são mais fortes do que eu, e graças a Deus, porque quando eu reconheço os inimigos mais fortes do que eu preciso caminhar para uma direção onde alguém é mais forte do que meus inimigos, e essa direção é lá no fundo da caverna, é na oração, é no clamor, é falar com Deus, é abrir a nossa alma para Deus, expor para Ele todas as nossas limitações, e abraçar a Deus e dizer assim, eu não te largo, dá uma de Jacó, meu irmão, eu não vou te largar, que doa, que eu chore, que eu lamente, que passe a oportunidade, mesmo que no amanhã eu faça assim, poderia ter feito, mas não fiz, graças a Deus, que passe as oportunidades, mas eu vou segurar e esperar em Deus. Em Deus. E esse salmo é tão pequeno, mas tão profundo e tão grandioso, poderíamos falar há muito tempo. Ele encerra assim, versículo 7. Tira a minha alma da prisão. Olha que coisa, ele está se sentindo aprisionado, preso. O que ele fez para ser preso? Nada. Só porque Saul foi fazer as suas necessidades na porta da caverna. Estou preso. Olha o emocional de Davi. Estou preso. Era só esperar ali alguns minutos em silêncio, Saul ir embora e acabou. Mas eu estou preso. E ele fala, tira minha alma da prisão. Ele está falando isso para Deus. Aí ele vem com um objetivo, irmãos. Todas as vezes que Deus fala uma profecia, lhe dá uma promessa ao povo de Deus, Deus traz a consequência disso. O que vai acontecer se nós cumprirmos verdadeiramente a vontade de Deus. E sempre é coisa positiva. Se você cumpre a palavra de Deus e obedece, tem temor a Deus, exclui a sua vontade, a resposta é positiva. Sempre. Porque Deus não falha, Deus não se contraria, a sua vontade é permanente, é a mesma. Então se Ele falar que você vai obedecer e você vai alcançar aquela bênção, você vai alcançar. Ninguém vai tirar isso de você. A questão é se você vai saber esperar o tempo de Deus na sua vida. Isso é um outro detalhe que você e Deus discutem depois na oração. Mas a promessa de Deus sempre vem com coisa boa. Mas muitas vezes nós, quando vamos a Deus, nós pedimos muitas coisas boas, mas não retornamos com promessas boas. Como os que falamos no início, estamos tão ocupados com tantas as coisas, queremos a bênção na questão material, queremos a bênção na saúde, queremos a bênção na restauração da família, queremos tudo, mas e daí? E daí, irmãos e irmãs, e daí? Você está pedindo coisas boas, mas agora volta para Deus com coisa boa. Qual será a sua resposta às bênçãos de Deus? O que você vai fazer para a glória de Deus, para que a igreja seja cada vez mais este local de referência de Deus, através do seu trabalho, do seu ministério, das suas ações para com Deus? Senhor, cura-me, mas para que Deus vai curar? Senhor, me dê um emprego, mas para que Deus vai te dar um emprego? Qual é a sua resposta? O que você vai devolver para Deus se Deus te atingir com essa graça? Não falamos, não completamos a oração, paramos aí. Só queremos o venha a nós, mas o vosso reino muitas vezes é esquecido, irmãos. E achamos que sim, por uma rotina de presença, estamos falando com Deus assim, de forma imperceptível aos nossos olhos. Mas que Deus sabe o meu coração, Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu sou dele. Eu sabe que eu sou dele. Mas você não abre a sua boca para falar com Deus o que você vai devolvê-lo. Se Deus te alcançar com bênção. Mas Davi fala. Dá uma olhadinha aí. Versículo 7 ainda. Tira-me a alma, tira a alma,
a minha alma da prisão. Ele está fazendo um pedido. Coisa boa ou coisa ruim? Sair da prisão é bom ou ruim? Bom, quer seja espirituais, materiais, né? Da questão da nossa saúde mental, enfim. Aí ele vai falar o propósito. Para que louve o teu nome. Para que eu louve o teu nome, porque amarrado e preso eu não vou conseguir, mas eu quero sair, mas eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo? Deus, eu quero te louvar. E Davi foi daqueles que louvou o Senhor em todo tempo, em todo momento da sua existência. Homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele não se deteve, não se limitou. O homem que foi rei, o rei das guerras, extremamente ocupados, mas cumpriu o seu voto diante de todos, com louvor. Mas muitas vezes nós não completamos os nossos pedidos em devolver a Deus o que eu posso devolver. Quer seja com as minhas habilidades naturais, quer seja com os dons e talentos que Deus tem nos dado, nós não nos comprometemos, porque o voto tem que ser cumprido. Então eu só quero que Deus cumpra a sua promessa para a minha vida, porque a minha promessa em relação a dele não vale nada. Não tem sentido, porque ele é dono de todas as coisas. E descansamos nessa fala. Davi acreditar na soberania de Deus, mas falou, eu vou te louvar. Eu quero te louvar. Tira a minha prisão. Me remova daqui, porque eu vou te louvar. E ele diz ainda mais, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ele está dizendo, olha, todos aqueles que vêm do Senhor e for justo, eu serei justo para com ele. Não terei medo de ser justo na face da terra com quem precisa da minha justiça. Como o Senhor Deus é justo comigo, eu serei justo com o próximo. Não vou levar vantagem, mesmo que alguém pareça ser injusto comigo. Eu encerro dizendo, Senhor, o meu coração é voltado para fazer a tua vontade, independente da minha. O meu temor é maior do que a minha vontade. Então, se aparecer justos, serão assim tratados. Se forem justos, alcançarão a misericórdia. Não é à toa que ele escreve no Salmo 23, dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque quando ele olhava para o retrovisor da direita, via a bondade de Deus sobre a sua vida. Olhava para o retrovisor da esquerda, via a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E ele puxou o freio da sua vida, da sua existência, e deixou essas questões, atributos de Deus te alcançar. E tomou posse da bondade, tomou posse da misericórdia, e serviu a sua existência praticando isso diante dos homens. Porque o Senhor o tirou da caverna, dos laços. É assim que Davi fez. Foi assim o exemplo que ele deixou para nós. E eu encerro, irmãos, dizendo que esse não foi o único salmo composto nessa ocasião por Davi. Ele também compôs o Salmo 57. Ele afirma a firmeza do seu coração em Deus, mais precisamente o versículo 7. E o Salmo 142 revela a sua fraqueza, especificamente no versículo 6. E o seu lamento no versículo 2, o seu desânimo no versículo 3. Contudo, esse salmo não é uma declaração de derrota ou de desistência, mas um esperançoso clamor a Deus, de um servo que quer se levantar e seguir seus altos objetivos, conforme a vontade de Deus. Davi queria continuar para ser rei, mas queria ser rei conforme a vontade de Deus. O salmista somente irá encontrar respostas de suas orações e de suas súplicas e do seu derramar de sua alma simplesmente no Senhor, em nenhum outro lugar. Ora, suplique, derrame no Senhor. Ali você vai achar a resposta. Este é o seu refúgio, Deus. Este é a sua porção, Deus, que atende o seu clamor, o nosso Deus, que o livra dos laços, o nosso Deus, que tira de prisões da alma, o nosso Deus. Sendo assim, é cercado pelos justos, e juntamente com eles louva ao Senhor, que somente faz bem. E é por isso que estamos aqui, cercado de justo diante do Senhor, que Ele só faz o bem. E é por isso que nós vamos louvar ao Senhor. Amém?